A Rede Globo apresentou mais uma derrota histórica na sua audiência, dessa vez numa das regiões metropolitanas mais importantes do país, perdendo em 3 programas, 3 horários diferentes para o SBT, coisa que não acontecia há muito tempo, principalmente nessa região. Agora também quero falar sobre um assunto fundamental para todos que fazem oposição no Brasil, com ou sem mandato. Você que me assiste, você que me acompanha, você que também tece críticas ao PT nas redes sociais e que vê diuturnamente a tentativa do PT de criminalizar a oposição, de colocar toda a oposição como um bando de golpistas, autoritários, fascistas, que todos aqueles que discordam do Lula são autoritários, não aceitam a democracia e não aceitam o Lula porque ele é um líder popular. Enfim, uma manipulação assustadora, bizarra por parte do Jornal Nacional para tentar desmoralizar nosso deputado líder da oposição na Câmara dos Deputados, o deputado federal Carlos Jordi. A Rede Globo manipulou abertamente. Eu vou demonstrar aqui para vocês, eu vou colocar o trechinho do Jornal Nacional em que foi feita a manipulação de imagem e a falsa afirmação que foi feita pelo Jornal Nacional de que o sujeito que foi dos pivôs para a operação absurda, ilegal e inconstitucional de busca e apreensão na casa do deputado federal Carlos Jordi, o sujeito, diferente daquilo que foi dito pela Rede Globo, com uma imagem manipulada, não estava em Brasília no dia 8 de janeiro. Vamos entrar nos detalhes desse caso, logo depois que você me der aquela ajuda, aquela força, se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like. Vamos dar o máximo de visibilidade possível, porque essa é a notícia falsa mais grave produzida pela Rede Globo neste ano de 2024 e mostra um pouco do que a gente vai enfrentar nessas eleições. O nível da baixaria, o nível da manipulação, né? Imagina, milhões de pessoas manipuladas pensando que a busca e apreensão na casa do Carlos Jordi foi justificada, no gabinete do Carlos Jordi foi justificado porque ele teria relação com gente golpista, com vândalo, com gente autoritária, e tudo isso manipulado. E assim, me assustou. Eu já fui vítima de manipulação por parte do Jornal Nacional, vocês sabem disso. Na época que eu fui relator do projeto de lei de licenciamento ambiental, colocaram lá 9 minutos da notícia falsa, da afirmação falsa de que o meu relatório permitiria abrir estrada no meio da Amazônia, abrir rodovia no meio da Amazônia, quando evidentemente isso é mentira. Claro que isso não se sustenta de maneira nenhuma, mesmo que, vamos supor que eu fosse um maluco que permitisse abrir estrada sem licenciamento ambiental no meio da Amazônia, eu não poderia fazer isso porque isso seria inconstitucional. No outro dia meu relatório seria derrubado. E eu explicando ponto a ponto do meu relatório, justificando tecnicamente 2 anos de estudo profundo, de trabalho profundo, com gente que vive aquilo no campo, com gente que vive aquilo na infraestrutura, com gente que vive aquilo na indústria, todos os setores econômicos escutados, todas as ONGs ambientalistas escutadas, todo o setor do agronegócio escutado, o setor da infraestrutura, os ministérios do governo escutados, a oposição escutada, o governo escutado. Depois que eu escutei a todos, construí um relatório equilibrado e disse a seguinte frase no final: olha, o meu relatório vai ser equilibrado, ele não vai agradar 100% o agronegócio, não vai agradar 100% a infraestrutura, não vai agradar 100% os ambientalistas, ele não vai agradar ninguém porque é um relatório equilibrado. E aí o Jornal Nacional, depois de descer o pau em mim no meu relatório durante 9 minutos, coloca essa minha fala de 15 segundos: o meu relatório não vai agradar ninguém. Completamente descontextualizado, como se eu estivesse fazendo birra com o meu relatório, como se eu falasse: olha, o relatório é meu, eu vou desagradar todo mundo mesmo porque eu sou maluco, sabe? Como se eu fosse, sei lá, um vilão de história em quadrinhos. Mas essa é uma manipulação muito mais leve do que a que foi, porque isso, eu não acabei preso por causa disso, não teve busca e apreensão na minha casa por causa disso, teve uma queimação de filme enorme em rede nacional, muita gente me vendo pela primeira vez na televisão com essa notícia falsa, achando que eu sou maluco que quer destruir a Amazônia, quando eu fiz um relatório absolutamente equilibrado. Os próprios ambientalistas vieram, depois que me foi retirada a relatoria, porque eu fiz oposição ao presidente da Câmara, Arthur Lira, ele tirou a relatoria de mim, passou para outro deputado, foi aprovado por outro deputado. Os próprios ambientalistas vieram falar comigo: olha, a gente deveria ter chiado menos, ter lutado menos contra o seu relatório, porque ele estava muito mais equilibrado do que aquele que foi aprovado. Depois eles próprios admitiram isso. Mas enfim, essa foi uma manipulação muito menor do que essa sofrida pelo deputado Carlos Jordi. Antes, colocando um pequeno parênteses aqui, a região metropolitana em que a Rede Globo foi... E por que eu vinculei esses 2 assuntos, da manipulação com a queda de audiência? A queda de audiência é símbolo da falta de credibilidade da Rede Globo, que vem cada vez mais perdendo espaço, perdendo público e fazendo lobby na Câmara dos Deputados pelo PL da censura para que as redes sociais percam anunciantes. Por que vocês acham que a publicidade aparece muito mais vezes no relatório do deputado Orlando Silva, do PL da censura, do que fake news? Por que notícia falsa está lá em 2, 3 artigos e publicidade está em 10 artigos? Tem um capítulo inteiro sobre publicidade. Por que o PL da censura quer tratar sobre publicidade? Grana. O lobby das grandes redes de rádio e de televisão. Grana. Para abocanhar um pedaço daquilo que hoje várias pessoas usam para fazer publicidade nas redes sociais, é para abocanhar um pedacinho, para ter uma boquinha ali, para a lei obrigar necessariamente uma parte da publicidade voltar para os grandes veículos de comunicação e sair das redes sociais. Isso aí, claro, resta evidente isso. Evidente. Então, a Rede Globo perdeu 4 programas, tinha dito 3, foram 4 na realidade, perderam pro SBT na audiência de Fuzue, sessão
Operação Comédia e Corujão e Hora 1, que foram superados pela reprise do De Noite, do nosso querido Danilo Gentili. Gentili, como sempre, dando o cacete na Rede Globo com o seu programa. Dessa vez, não era nem um programa inédito, era uma reprise, e ele conseguiu vencer a Rede Globo com a reprise, pela Operação Mesquita e pelo SBT News na TV. Isso na região metropolitana de Porto Alegre, né, onde a Rede Globo é apoiada lá pelo sistema RPS de comunicação e costuma ser líder absoluta na audiência, com o SBT ficando afastado em segundo ou terceiro lugar. Dessa vez o SBT não só teve uma audiência próxima, como superou a da Rede Globo na região de Porto Alegre, que é fundamental para a Rede Globo. Eu vou colocar para vocês o nível da manipulação, né? A operação, né, feita contra o deputado Carlos Jordi, nosso líder da oposição, teve como pivô aí um senhor chamado Carlos Vitor de Carvalho, né? Ele dizia que esse Carlos Vitor de Carvalho é uma das lideranças do 8 de janeiro, que o Jordi teria um vínculo muito grande com esse sujeito e que por isso justificara uma das razões pelas quais a operação aconteceu ali contra o Jordi. Aí foi lá a Rede Globo, Jornal Nacional, colocou esse seguinte trecho, essa seguinte imagem com essa narração aí do repórter. O próprio CVC também divulgou imagens dele nas redes sociais, participando em Brasília dos atos golpistas de 8 de janeiro. Pois muito bem, agora eu vou colocar para vocês a comparação da foto original para a imagem que foi veiculada no Jornal Nacional. Olha só, tá vendo a comparação? Tem um elemento fundamental que foi apagado da imagem do Jornal Nacional. Veja só, em uma imagem, na imagem original, aparece o adesivo de posse do Bolsonaro, mostrando que aquele momento não era o 8 de janeiro, muito pelo contrário, isso tinha acontecido anos atrás, na posse de Jair Bolsonaro. Na imagem do Jornal Nacional, veja que a camiseta tá branca, as duas camisetas, primeiro, uma tá cortada, a outra tem lá um photoshopão na cara dura, até o celular, você pode ver, tá branco, tá mais branco, não sei se eles usaram a varinha mágica no Photoshop, se eles só meteram um Ctrl+C, Ctrl+V num branco, me parece até que nem foi Photoshop, porque eles meteram um quadrado branco no pente mesmo, e na maior cara dura, com algum brilhozinho ali do lado do celular, pra dar uma disfarçada, uma borrada ali que eles deram, mas apagaram o adesivo que atesta com muita clareza que aquela é uma imagem, não é uma imagem do 8 de janeiro, não, é uma imagem de 1º de janeiro de 2019, da posse de Jair Bolsonaro. Tá escrito ali, adesivo de posse, mas mais do que isso, não bastasse essa manipulação nessa foto, a defesa desse senhor apresentou em juízo que o GPS do celular e as câmeras na lanchonete de onde ele mora mostravam que no dia era fisicamente impossível ele se deslocar até Brasília. O GPS mostrava ele no mercado da cidade dele, demoraria 17 horas de carro para ele chegar em Brasília. Ele não poderia ter ido de avião, porque senão a Polícia Federal ia ter reconhecido que ele pegou uma passagem de avião muito facilmente. Ou seja, tudo foi manipulado para ter uma apreensão do celular, uma leitura das estratégias da oposição com o sequestro desse celular do deputado Carlos Jordi, líder da oposição. Isso é gravíssimo. E é uma manipulação descarada da Rede Globo. Isso, eu não sei qual atitude que o deputado Jordi vai tomar, mas em sendo comigo um negócio desse, meti um processo pesadíssimo em cima da Rede Globo. Isso é um nível de manipulação escola base. Isso é um nível de manipulação de destruir a reputação e a vida de uma pessoa, colocar a liberdade de uma pessoa, acordar o Carlos Jordi com um fuzil na cara dele, como se ele fosse chefe de organização criminosa, com a esposa, com o filho, e aí sai isso aí no Jornal Nacional como se ele fosse um criminoso ligado a um dos chefes do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Isso precisa ficar claro, isso precisa ser espalhado, gente. A gente precisa aproveitar agora que a gente tem alguma liberdade nas redes sociais para desmentir a Rede Globo. Essa é uma farsa, essa é uma mentira descarada. E não é uma mentira qualquer, é uma mentira com potencial de destruir a vida de uma família, de uma pessoa, sem que ela tenha cometido crime algum, que o deputado Carlos Jordi. Posso ter minhas divergências com ele, já posso ter debatido com ele já pode ter me atacado publicamente, não interessa. É ilegal o que estão fazendo com ele, é imoral o que estão fazendo com ele. Isso não pode ser, nenhuma democracia saudável isso pode ser aceito, não. Uma manipulação de uma imagem que justifica uma busca e apreensão na casa do líder da oposição. Isso é coisa de republiqueta de banana. Pelo amor de Deus, gente. Isso sim. Eu não sei mais o que falar pra vocês. O máximo que eu posso fazer pra vocês, assim, compartilhe o máximo esse vídeo pra desmentir essa mentira descarada da Rede Globo, que agiu de maneira absolutamente canalha. A Rede Globo não pode ser confiada. A Rede Globo, o jornalismo da Rede Globo é um lixo manipulador. Veja esse caso que medonho, incriminando um sujeito em rede nacional com uma imagem manipulada. Isso é assustador. Isso é o poder de um canhão de imprensa colocando uma pessoa na cadeia por causa de uma manipulação tosca de Photoshop. Isso precisa ser desmascarado. As pessoas precisam saber da verdade. Isso precisa furar a bolha. Não pode ficar só no nosso campo, de quem me acompanha, de quem me segue. Isso precisa extrapolar. Não é um assunto relativo a mim, não. Não é um assunto relativo a um interesse pessoal meu, não. É de toda a oposição, é de todo mundo que não votou no PT, tá à mercê desse tipo de manipulação aí. Se o deputado líder da oposição, o líder da oposição, pode sofrer uma operação ilegal com base numa imagem manipulada, imagina o cidadão comum. Imagina o que não acontece fora dos holofotes. Porque, pelo menos nesse caso, a gente tem deputados pra denunciar, a gente tem alguns veículos de comunicação, principalmente em redes sociais, pra desmascarar a Rede Globo, mas imagina
imaginem casos de cidadãos anônimos.